Nossa entrevista de hoje. A Grande Verdade. Entrevista. Ele já tá lá, ó. A janelinha ali aberta. O deputado federal do Partido Novo do Rio Grande do Sul, Marcel Van Hatten. Tudo bem, deputado Marcel Van Hatten? Tá ouvindo bem a gente aí? Boa tarde. Eu tô ouvindo bem. Me ouve bem também? Sim. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Demorou um pouquinho, mas conseguimos. Deputado, você tá no Rio Grande do Sul ou tá em Brasília? Cheguei há pouco de Brasília, estou na minha casa em Dois Irmãos, passei a semana lá e agora, sexta-feira, retornei para o Rio Grande do Sul. Legal. Bom, esse aqui é um programa jovem, numa rádio jovem, a gente tem aqui uma conversa, não é uma entrevista formal. Vamos bater um papo com você agora, mas antes de falar de você, Marcel Van Hatten, vou aproveitar essa última notícia que a gente deu aqui, falando do Eduardo Leite, que já está aí se lançando meio que um possível candidato à presidência. Ele é aí do Sul, seu conterrâneo. A gente não conhece o Eduardo Leite. Você pode ajudar a gente aqui? O que você sabe do Eduardo Leite? É um cara legal? É um bom candidato à presidência? Olha, na verdade a gente está ainda acompanhando o noticiário em relação à possibilidade dele ser ou não candidato à presidência da República. Como você sabe, eu sou do Partido Novo, nós também estamos trabalhando internamente para que a gente tenha uma alternativa nas eleições do ano que vem para oferecer ao Brasil, e isso deve acontecer. E eu estou, obviamente, também focado em fazer com que o meu mandato em Brasília represente os valores que me levaram à capital federal e ampliar o número de candidatos a deputado federal, deputado estadual e etc. pelo Novo. Quanto ao Eduardo Leite, aqui no Rio Grande do Sul, a nossa bancada do Novo, eu obviamente acompanho a política daqui, mas em relação ao que acontece no Piratini, estão muito melhor informados os nossos deputados estaduais, mas em relação ao que eu tenho acompanhado, há coisas boas e há coisas com as quais nós não concordamos. Ele veio com várias propostas reformistas de privatizações que foram importantes, inclusive no início do mandato, mas é preciso lembrar também que para poder se eleger governador, ele orientou a sua bancada do PSDB a boicotar as propostas de privatizações do governador José Ivo Sartori, porque imaginava na época que isso poderia dar a eleição a Sartori. Então, por conta de uma jogada eleitoral, ele acabou atrasando a possibilidade de privatizações de empresas públicas como a Companhia de Energia Elétrica do Estado do Rio Grande do Sul, que dá um déficit de mais de 1 bilhão por ano, né, só do prejuízo que os gaúchos amargam. Então, se de um lado ele tem feito algumas propostas para privatizar e para valorizar o empreendedor, e nisso o Novo sempre vai dar o seu apoio, por outro lado, a gente vê que há muita estratégia, né, eleitoral por trás das suas movimentações, que acabam atrasando a apresentação de projetos que seriam urgentes para o estado do Rio Grande do Sul. Para concluir a resposta sobre o governador Eduardo Leite ainda, o Novo foi muito importante para barrar o aumento de impostos que ele queria apresentar no ano passado, travestido de reforma tributária, mas que acabaria aumentando os impostos sobre a cesta básica, sobre medicamentos, para poder tapar o rombo do Estado aqui do Rio Grande do Sul. A gente entende que as finanças públicas precisam ser saneadas, mas não às custas dos pagadores de impostos, principalmente dos mais pobres. Espero que essa intenção da bancada, de parte da bancada federal do PSDB, de lançá-lo como candidato à presidência da República, não atrapalhe o governo aqui no Rio Grande do Sul e tire o foco do governador dos afazeres aqui na nossa terra. Legal. Bacana, né? Quem quer fazer pergunta primeiro? Pode começar. Fala aí, Cláudio Tonholi na mesa aqui. Deputado, desculpa o pleonasmo, mas o que o Novo traz de novo que os outros partidos não trazem? Bom, Cláudio, em primeiro lugar, e obrigado aí pela pergunta, o Novo, ele é o único partido que exige já dos seus filiados ficha limpa, né? A gente sabe que existem, inclusive, candidatos que concorrem com a ficha suja, se elege e depois recorrem para tomar posse, né? Isso é lamentavelmente praxe no Brasil. No Novo, o candidato não tem nem chance de se filiar, né? Então acho que esse é um primeiro ponto importante. Segundo, nós não utilizamos dinheiro público nem para manter o partido, nem para fazer campanha eleitoral. E são bilhões de reais que são distribuídos entre os partidos existentes para fazer campanha, para manter a estrutura partidária, para pagar jatinho de dirigente partidário, alugar prédio, pagar bandeiraço, folheta, etc. Então, o Novo é diferente nisso.
E mais importante, não mais importante, porque essas duas coisas, aliás, são muito importantes, mas tão importante quanto essa, o ideário do Novo, que é um partido realmente liberal, né? É um partido que defende que o único gerador de riqueza é o indivíduo e nós sempre vamos focar nisso. Ou seja, o Estado ele precisa existir para garantir a segurança pública, para garantir os nossos direitos inalienáveis, né? A vida, as propriedades, as nossas liberdades, e ele precisa sair o máximo possível de todas as outras atividades que não lhe dizem respeito. Por isso nós focamos tanto em privatizações. E também somos contra qualquer tipo de desigualdade perante a lei. Somos a favor, portanto, do fim do foro privilegiado. Nós entendemos que todos os cidadãos precisam ser tratados igualmente e não como também, lamentavelmente, acontece no nosso país, né, uns sejam mais iguais do que os outros, naquela famosa, né, distopia orwelliana, a revolução dos bichos, e infelizmente isso continua sendo uma realidade no nosso país. Deputado, o Partido Novo tem realmente, assim, pelo que a gente vê, ideias assim muito revolucionárias, muito diferenciadas e que deveriam, em tese, estar sendo bem valorizadas. Hoje o Partido Novo, aliás, coincidentemente, hoje o Partido Novo está completando 10 anos de existência, acho que vai ter bolo aí na sua casa, pelo jeito. Mas digamos, a gente está comemorando virtualmente. Perfeito. Então, mas digamos que o senhor enxerga o Partido Novo completando mais 10 anos de vida em função das dificuldades que ele vem enfrentando nas últimas eleições para eleger uma bancada representativa forte? Sem dúvida. Na verdade, o Novo de revolucionário só tem o fato de que é diferente dos outros partidos, mas nós não temos nenhum tipo de tese realmente revolucionária como partidos nos extremos da política normalmente oferecem. Pelo contrário, o que a gente oferece é justamente aquelas soluções que já foram aplicadas em outros países com muito sucesso, que no Brasil teimam, né, em não aplicar, que é desburocratizar, facilitar a vida das pessoas, de quem trabalha, de quem empreende, e assim por diante, retirar privilégios dos políticos, e por isso mesmo nós também buscamos dar exemplo. Eu, por exemplo, na Câmara, e todos os deputados do Novo, nós poderíamos contratar até 25 assessores e a gente põe um limite de até metade, de 12. Né? Hoje eu tenho 9, mesmo assim é bastante coisa, e a gente faz para que esses 9 assessores possam fazer um bom trabalho. A gente faz relatórios mensais de transparência, também na utilização da cota. A gente teria direito, eu como deputado federal, usar mais de R$40 mil por mês, e não chego nem a 20% desse valor, a maior parte em passagens aéreas, que são completamente inerentes à atividade do mandato. Afinal de contas, para me deslocar a Brasília, é preciso, né, tomar um avião. Poderia ir de carro, mas seria completamente ineficiente e mais caro, inclusive. Em relação aos resultados eleitorais, me permita até discordar, eu acho que o Novo, na verdade, foi muito bem. Para a primeira eleição, eleger 8 deputados federais, romper a cláusula de barreira, não a de 2018, mas a que está prevista para 2026. Nós fizemos quase 3% dos votos para deputado federal em todo o Brasil em 2018. Elegemos um governador do estado, Romeu Zema. Nosso candidato à presidência da República, o João Amoedo, ficou na última eleição em 2018 em 5º lugar, ficou na frente de Henrique Meirelles, de Marina Silva, do Cabo Daciolo até era obrigação, né? Mas de qualquer maneira o Cabo Daciolo tinha participação em debate na TV, e o nosso candidato não tinha. Então, quer dizer, o Novo ele já fez bonito em 2018 e agora em 2020, nas eleições municipais, conseguiu um percentual de votos em relação aos eleitorados das cidades em que concorreu, que representa o dobro daquilo que tinha obtido em 2016. Fizemos 29 vereadores, e o primeiro prefeito do Novo no Brasil na cidade de Joinville, que é um polo em Santa Catarina, a maior cidade mais rica do estado, apesar de não ser a capital, e que vai, sem dúvida nenhuma, também ser um cartão de visita, como o Romeu Zema tem sido para o Partido Novo em Minas Gerais.
sem contar nos deputados estaduais que nós temos também espalhados Brasil afora, e a nossa grande força que são os filiados, né? Dezenas de milhares de filiados em todo o Brasil que pagam a contribuição mensal para serem filiados do Novo, afinal nós não usamos dinheiro público. Então, eu entendo que o Novo está crescendo, é claro que talvez não na velocidade que o Brasil gostaria de ver, afinal de contas nós temos pressa em geral e nós queremos mudar o Brasil rápido, mas não é possível ainda mais dentro da nossa legislação atrasada, arcaica, que nos retém muitas vezes e que impedem a expansão partidária numa velocidade mais rápida. Mas tenho convicção que daqui a 10 anos o Novo vai ter já é um dos partidos mais relevantes do Brasil, a gente tem sido citado por toda a grande mídia, todo o tempo, a gente tem conseguido, na Câmara dos Deputados, propor projetos que são aprovados, barrar votações importantes, por exemplo, a do fim da propaganda partidária, não teve propaganda partidária no ano passado, graças a um destaque do Partido Novo, que foi vitorioso na Câmara, só para dar um pequeno exemplo, ou a dupla pena para casos de corrupção durante a pandemia, foi outro projeto proposto por uma deputada, Adriana Ventura, do Partido Novo, e foi aprovado no plenário da Câmara dos Deputados, ainda falta aprovar no Senado, mas mesmo assim foi uma vitória nossa. Então, para não me alongar demais, eu tenho convicção de que quando fizermos 20 anos, o Novo vai ter muito mais resultados a comemorar e será uma das maiores forças políticas no Brasil. Paulo Cruz. Marcel, meu caro, boa tarde, prazer falar contigo. Bom, é o seguinte, recentemente o ex-secretário de desestatização do governo, né, o Salim Matar, que você provavelmente conhece bem, ele deu uma entrevista num programa da Rádio Jovem Pan, na que ele disse que o problema das privatizações, ou da falta de privatizações, ou da não privatização das empresas estatais, era do chamado establishment, né? Isso me irritou um pouco, porque eu vejo o comportamento do Bolsonaro, ele nunca foi alguém afeito a privatizações, ele não gosta disso, ele nunca gostou e nunca escondeu que não gosta, né, de que ele é um estatista e um perfeito burocrata estatista. Bom, então eu fiquei meio irritado com isso, mas talvez você consiga me dizer isso com mais propriedade. Quem que atrapalha as privatizações? Muitas delas que não precisam, inclusive, do Congresso. É o Bolsonaro ou é esse ente abstrato chamado establishment? Ótima pergunta, Paulo. Só aproveito para perguntar, está todo mundo ouvindo bem minha voz? Porque a tua voz veio picotada para mim. Mas você está todo mundo ouvindo bem? A gente eu entendi a tua pergunta, tudo certo. Pode falar, deputado. Tá ótimo. Olha, o Salim é uma pessoa que eu admiro muito. É um liberal convicto e que ajudou muito e continua ajudando o liberalismo no nosso país a ser disseminado, principalmente na teoria, né, financiando, ajudando a fortalecer instituições liberais, e passou para a política prática, depois de todos esses anos, né, de benfeitoria na área teórica. E ele chega lá no governo e percebe que não é, e já sabia que não era, mas talvez aí percebeu que não é fácil, mais ainda do que imaginava quando estava olhando de fora, fazer aquilo que nós liberais propomos. E ele começa a ver que, olha, nós precisamos mudar o establishment, porque ele não permite que as privatizações sejam feitas. Mas o Salim também, ao mesmo tempo, é uma pessoa muito gentil, muito elegante, né? E saiu do governo de cabeça erguida, sem, enfim, fazer nenhum tipo de ataque ou algo do tipo público para demonstrar a insatisfação dele, que é a insatisfação de todos, como eu e você, Paulo, que gostaríamos de ver mais privatizações do governo. E aí eu quero concordar com a tua premissa sobre o presidente Bolsonaro e só fazer um reparo. O Bolsonaro, no fundo, é establishment também. Ele veio com uma candidatura anti-establishment, né, dizendo que estava com... e eu estou vendo pela tua reação que provavelmente você concorda com essa minha afirmação, afinal ele estava 29 anos no Congresso. Né? Então ele vem com uma... Então, ele vem com uma campanha anti-establishment, de certa forma, realmente, combatendo os partidos políticos estabelecidos, vencendo sem os milhões de reais do fundo partidário, mérito dele, né? Mérito de ter acreditado numa campanha, de ter também surfado numa onda de renovação brasileira, ao contrário do que muitos dizem, né, que Bolsonaro, que muitos se elegeram na onda Bolsonaro. É verdade que alguns se elegeram na onda Bolsonaro, mas quem melhor surfou numa onda de mudança, que não foi ele que criou, foi o próprio Bolsonaro, principalmente a partir de 2013, com as manifestações de rua. E ele vai e surfa nessa onda, e parte dessas defesas que ele fez, eu acredito, são sinceras em relação a privatizações.
principalmente quando a gente vê ele atacando aqueles que roubaram o país por meio das estatais, né, no governo petista, e tem uma certa blindagem hoje nas estatais, nós não podemos deixar de reconhecer isso. Não há os escândalos de corrupção, pelo menos não são conhecidos, que nós vimos antes, mas, de outro lado, ele tampouco é um enfático defensor de privatização de todas as estatais. Pelo contrário, a gente vê que ele tem barrado certos processos, como o da CEAGESP em São Paulo, como do próprio processo de privatização dos Correios, que está parado até hoje na SAGE, no Palácio do Planalto, até hoje não foi enviado para o Parlamento. Então, desculpa me estender demais na resposta, mas acho que ela demanda um pouco mais de explicação mesmo. E tem a EBC também, né, Marcel? E tem a EBC também, que é um absurdo, que estava para ser privatizado, que ele reclamava muito, né? E aí talvez ele reclamava com sinceridade por não gostar de quem usava ela antes, que era o PT, mas no momento que ele mesmo e os seus seguidores começaram a utilizar, e parece que a coisa teve valor, né? É muito ruim isso, essa mudança de posição ao longo do tempo, e nós, do Novo, não mudamos. Nós mantivemos a coerência. E é por isso que muitas vezes nós somos atacados dos dois lados, né? Alguns lados, quando a gente reconhece os méritos do governo, de mandar, por exemplo, uma reforma da Previdência e apoiá-la, inclusive mais que o próprio governo, às vezes somos chamados de bolsonaristas, e quando a gente, por outro lado, diz, poxa, a EBC e os Correios tinham que ser privatizados e o governo está prometendo leis de lá atrás que ia ser e ainda não foi. Quando a gente aponta essa crítica, a gente é chamado de comunista. Então, quer dizer, são coisas que demonstram a nossa independência, a coerência do Novo desde lá atrás. E para resumir a resposta à tua pergunta sobre o establishment, na verdade, o Salim tem toda a razão. O establishment é tudo isso. É o poder executivo, é o próprio presidente da República em muitos momentos, e também é o poder legislativo que teima em não pautar algumas das privatizações, porque muitos dos seus membros, como a gente bem sabe, se beneficiam dessa relação espúria que há entre poder executivo e estatais e poder legislativo. Além do que nós vemos também muitos funcionários públicos, membros da máquina, ainda que a gente elogie também muitos que são funcionários de valor e defendem a privatização, também há muitos daqueles que atuam, né? Parece até coordenadamente, mas não é, por questão de cultura própria mesmo, contra qualquer tipo de privatização ou desinchaço da máquina pública. Fala, Fernanda. Boa tarde, deputado, tudo bem? Boa tarde, a Fernanda. pergunta ela é bem focada, assim, até para a gente falar sobre um cenário do ano que vem, né? O senhor, no segundo turno, apoiou o Bolsonaro. No primeiro semestre ali do seu mandato também estava bem próximo ali ao presidente, e até diziam que era uma eminência parda, ali uma pessoa não grata até pelos próximos, porque capitaneava algumas iniciativas dentro da Casa Legislativa. E agora, com o rompimento, né, tanto do partido quanto até do senhor com o presidente dessa forma tão próxima, a minha pergunta é sobre o relacionamento com o seu eleitorado. Como o eleitorado sentiu esse afastamento, assim? Porque todo mundo que de alguma forma demonstrou esse apoio, essa proximidade, ganhou a simpatia, né, do público dele, assim. Você sentiu alguma rejeição? Você tem recebido nos seus canais, nas suas redes sociais, aí, alguma coisa das pessoas te execrando aí por ter se afastado de alguma forma, apesar de continuar sendo chamado aí de Bolsonaro personalité, o pessoal do Novo? Como é que tá essa história? Como é que é? Bolsonaro personalité? Tem isso? Isso aqui na Câmara o deputado pode confirmar aí, é um termo que utilizam bastante aqui, que o Novo ele tem essa pegada governista, mas só que personalité, por conta desse viés aí. Na verdade, essa lacração de internet, essas tretas de Twitter, eu procuro me manter longe delas, né? Então, se de um lado tem gente que chama de Bolsonaro personalité, tem de outro lado, como eu disse, pessoas os acusam de comunistas, né? Porque a gente não está seguindo cegamente o líder. Isso não existe para nós. A gente sempre falou que não existe salvadores da pátria. Aí você usa uma palavra que é muito forte, até desculpa fazer esse reparo aqui, mas não houve rompimento porque o partido sempre foi independente. O que só demonstra que no início do governo Bolsonaro, realmente o governo tinha uma pegada que foi perdendo ao longo do tempo, o que naturalmente fez com que o Novo passasse de um dos partidos que mais votava favoravelmente aos projetos do governo a um partido que hoje não tem votado tão favoravelmente a projetos do governo. Mas isso não significa que nós estejamos mais afastados da figura do presidente Bolsonaro ou dos ministros ou assim por diante,
por uma questão de fidelidade ou lealdade pessoal, nada disso. Eu tenho a tranquilidade de dizer que eu estou inclusive em Dois Irmãos, onde eu comecei minha carreira política, eu tenho a tranquilidade de dizer que eu estou nessa já desde os 17 anos de idade, fui vereador dos 18 aos 22, concorri 3 vezes a deputado estadual, né? Nas 2 primeiras eu fiquei longe de me eleger, na segunda fiz 14 mil votos, dava de 35 mil, numa época que não existia o Partido Novo, não tinha rede social, nada disso. Fui para o exterior, larguei a política, me decepcionei com tudo isso, depois voltei para a política, concorri mais uma vez a deputado estadual em 2014, fiquei na primeira suplência e assumi um mandato aqui na Assembleia Legislativa que me levou a ser o deputado federal mais votado do Rio Grande do Sul. E como eu estava respondendo antes para o Paulo Cruz, tudo isso é mérito de coerência nas minhas posições desde então. Talvez algumas pessoas que me conhecem há menos tempo possam me confundir, achar que eu estou na política e fui eleito dentro de uma onda. Nada disso. No primeiro turno nós tínhamos candidato, como eu disse antes, né, o Partido Novo apresentou seu candidato e vai apresentar na próxima eleição também um candidato à presidência da República, como eu disse no início da entrevista, a gente está trabalhando fortemente para isso. No segundo turno, pela opção Bolsonaro e Haddad, aí foi a eleição que praticamente todos os brasileiros, né, que não queriam a volta do PT ao poder e que não anularam o seu voto, que aconteceu em alguns casos, a maior parte acabou votando em Jair Bolsonaro e foi o que fiz. E pode recuperar todas as minhas postagens passadas, campanha para o Bolsonaro, pedido de voto para ele, até para que o PT não vencesse, só fiz no segundo turno. Afinal de contas, no primeiro turno, repito, nós tínhamos nosso candidato tanto em Brasília como aqui em Porto Alegre, também ao governo do Estado. Então, o que a gente está vendo agora é que o governo que começou com uma pauta liberal na economia, foi perdendo isso ao longo do tempo, agora parece ter recuperado, o que acho muito bom, por isso nós apoiamos e continuamos apoiando fortemente reforma tributária, reforma administrativa, aí a nova lei cambial e a autonomia do Banco Central contaram com o apoio decisivo do Partido Novo, e repito, às vezes a gente apoia mais do que o próprio governo. Mas a gente continua batendo firme em teclas que o governo esqueceu de defender nos últimos tempos, ou até acabou ajudando a fazer retroagir, que é a questão do combate à corrupção, que é muito preocupante para nós. O juiz de garantias foi sancionado, o COAF saiu do Ministério da Justiça, a nomeação de Augusto Aras e depois de Cássio Nunes, eu fiz um abaixo-assinado, inclusive, né, pedindo para que as pessoas manifestassem publicamente a rejeição ao nome de Cássio Nunes para que sensibilizasse o presidente a não fazer isso. Infelizmente não tivemos o resultado desejado, mas tudo isso demonstra, volto a repetir, a nossa postura de independência, que é a mesma desde o início do governo até esse momento de agora. Marcel, deputado, só rapidinho, uma pergunta bem curtinha, Aldo. Fala, Marcel, pode falar. aí, você, assim, sim ou não, Bolsonaro traiu o seu eleitorado? Depende do que o eleitorado esperava dele. Você sabe, você votou nele no segundo turno? Não, ele em muitos aspectos, ele não está cumprindo aquilo com que ele prometeu. De novo, eu não entro em bola dividida de treta pública, Paulo, você me conhece aí pelas redes, aliás, eu te acompanho também, você sabe que a gente tem mantido muito respeito com todos, e o nosso presidente da República, ele é chefe de Estado, além de ser chefe de governo. E aqui vai também mais uma crítica ao Bolsonaro, acho que durante a pandemia ele não se deu conta do tamanho e da importância da figura de um chefe de Estado que precisa unir o país. Por outro lado, muita gente votou nele esperando justamente o combate que ele faz à esquerda e uma série de projetos na área econômica que estão sendo apresentados. Então não existe isso da gente simplesmente pegar uma afirmação, dizer traiu ou não traiu, sem levar em consideração todo o contexto. Para determinadas pessoas, e principalmente para determinadas pautas, de fato, ele não está cumprindo aquilo que prometeu, e para outras pessoas e para outras pautas, ele realmente está continuando a fazer aquilo que já se esperava dele. A agenda liberal foi oportunismo eleitoral, né, Marcel? Vamos falar sério. Ele abandonou essa agenda. Você acha que vai ter reforma? Não considero que tenha abandonado. Acho que não. Acho que realmente está menos forte do que no passado. A aliança com o Centrão é muito ruim. Foi algo que ele sempre criticou no passado e que acaba também gerando ainda mais gastos públicos e ineficiência. Mas nós temos reforma tributária e reforma administrativa que precisam ser pautadas e o governo tem interesse nisso. Todas as legislações que a gente está vendo aí sendo propostas, lei do gás, etc. Eu fico me perguntando, se fosse o PT, se fosse o Haddad, será que a gente teria a mesma coisa? Eu não estou entrando na retórica que se não é o Bolsonaro, volta o PT, nada disso. Mas a gente precisa fazer análise do que seria o país se fosse outra
se fosse outra a condução hoje, tanto na área econômica como na área de direitos humanos e assim por diante. Então é preciso colocar as coisas em perspectiva. Concordo com você, tem certas coisas na área econômica que ficaram para trás. Privatização dos Correios já tinha que ter saído, privatização da Eletrobras já tinha que ter saído, nós já tínhamos que ter caminhado em uma série de outras iniciativas, mas também há muitas coisas acontecendo. Concessões de aeroportos estão acontecendo, concessões de parques nacionais. Alguém aqui de vocês conhece os canyons aqui em Itaimbezinho, no Rio Grande do Sul? São uma das maiores maravilhas naturais que nós temos no Brasil, no mundo, e não tem condição de atrair o turista brasileiro porque está abandonado. E as concessões desses parques nacionais estão saindo nesse governo. Eu tenho, assim, não tenho dúvidas de que teria muito mais dificuldade em outros governos sem essa pegada de permitir que a iniciativa privada faça esses investimentos em parques que, sinceramente, eu acho lamentável que muitos de nós brasileiros não os conheçamos. Bom, legal, gente. Eu teria mais 200 perguntas para fazer. O deputado fala muito bem. Marcel, obrigado aí pelo seu tempo e por você ter aceito aí nosso convite para a entrevista. Obrigado pelo elogio. Espero só que eu não fale demais e tenha dado pouca oportunidade para as perguntas. Foi ótimo. Mas agradeço. Tá bom. Obrigado demais a vocês pela oportunidade, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Acho que assim que a democracia se fortalece, é preciso dar transparência para os diferentes pontos de vista. E nós lá em Brasília vamos continuar seguindo nessa mesma toada, né? Eu não entrei na política para ser mudado por ela, entrei para tentar mudá-la. É um trabalho difícil, um trabalho de formiguinha. Muitas vezes a gente se pergunta o que está fazendo lá naquele meio, mas por outro lado a gente sabe que, enfim... nós temos muito em jogo para não fazer a nossa parte. Vocês fazem de vocês aí no lado do jornalismo, da opinião com fundamentação, e eu lá em Brasília busco fazer a minha também. Muitíssimo obrigado. Obrigado, viu? O deputado Marcel Van Hatten falou com a gente aqui ao vivo em A Grande Verdade. A Grande Verdade. Política.